Oi, gente, voltamos com o nosso segundo bloco. O que é que a gente está estudando? Telinha. Então, na telinha, na aula passada, no bloco passado, nós terminamos de ver os sistemas de arquivo, tá? Todas as especificidades desses sistemas de arquivo, ok? Até aqui tudo bem? Aí agora a gente vai começar a estudar, quer dizer, vai começar a estudar não, vai dar uma reforçada no principal disco magnético, porque lembra que a gente está estudando disco magnético, que é o HD. E o que é que eu preciso que você saiba desse HD? É que o HD, ele não vai ser formado por um disco só não, tá? Então veja que o HD, ele vai ter, na verdade, vários discos concêntricos. Se você pudesse abrir o HD, você ia ver que lá dentro do HD, na verdade, você tem vários disquinhos, tá? Em cima de um mesmo eixo. Então, aqui, ó, você tem um eixo principal e é como se você tivesse vários disquinhos aqui dentro. Vocês já visualizaram mini CD? Vocês já viram mini CD? Pronto. Então, imagine um eixo principal e vários mini CDs ali dentro, tá certo? Encaixadinhos ali, tá? Se sair daí dizendo que eu disse que dentro do HD tinha mini CD, eu nego, tá? O CD é óptico. Eu tô só fazendo aqui uma analogia só para você visualizar, tá entendendo? Só para você conseguir enxergar mais ou menos, tá? Até aqui tudo bem? Tá tranquilo isso? Então, ó pra cá. Primeira característica que você vai anotar é que o HD ele não tem só um disco, não. Ele vai ter vários discos, perfeito? Aí, esses discos, eles têm dois lados, duas faces de leitura e gravação. Como se fosse lado A e lado B. Lembra que a aula passada eu falei para vocês da analogia com o LP? Lembra? Pronto. É como se fosse lado A e lado B do LP. Agora, no HD, porque me contaram, sabe? Não sei se é verdade, por aqueles motivos que a gente já discutiu na aula passada, eu não peguei, mas me contaram que a pessoa ouviu o LP, aí depois dizia, fulano, vira o lado que acabou. Não tem essa história, né? Aqui, você já alguma vez na vida já mandou virar o lado do HD? Ei, vira o lado do HD que acabou. Existe? Não, né? Por quê? Porque, ó, aqui dentro do próprio HD tem uma outra estrutura com os braços ou cabeças de leitura e gravação. Na verdade, o braço, aí na pontinha, na extremidade, é a cabeça. Mas na prova pode aparecer como braço ou cabeça de leitura e gravação, tá? Existe um braço de leitura e gravação para cada face de cada disco. Entenderam a ideia? É por isso que você não precisa virar o lado do HD, porque já existe um dispositivozinho de leitura e gravação para cada face de cada disco. Ó pra cá, é como se fosse o bracinho da radiola mesmo, tá entendendo? Sem brincadeira, a analogia é bem essa mesmo, tá? Agora, o que é que vai acontecer? Esses discos, eles giram muito rápido, muito rápido. Hoje em dia, a média é em torno de 7.200 RPM, tá? Então, roda muito rápido. Aí, se essa cabeça de leitura e gravação batesse na superfície, encostasse na superfície do disco, ia desgastar tanto o disco quanto o dispositivo de leitura, tá entendendo? Então, ela não encosta, ela flutua a microns de distância, mas não encosta, flutua. Por que a gente fala isso e por que isso aparece em prova? Porque é daí a importância de você evitar queda abrupta de corrente na sua máquina. Por quê? Porque se a máquina travar, existem nos HDs modernos de hoje, com os sistemas operacionais modernos de hoje, as chamadas técnicas de parking, técnicas de estacionamento. E aí, se o HD travar, eles têm dispositivos para pegar e recolher essas cabeças de leitura e gravação, tá? Se de repente der um problema mecânico qualquer e etc., ele tem técnica para ir lá e recolher essa cabeça de leitura e gravação. Mas se de repente a corrente elétrica abruptamente, aí o que é que vai acontecer? Essa cabeça de leitura e gravação que estava aqui flutuando vai cair. Aí pode ser que tu danifique o disco. Entendeu a ideia? É por isso que lá atrás, lá na aula 3, tá?
Eu estava explicando para aula 2 ou aula 3. Eu estava explicando para vocês no break. Estão lembrados da importância? Evitar a queda abrupta de corrente. Lembra dessa história? Ou por quê? Porque pode, inclusive, gerar dano físico aos seus dispositivos, como, por exemplo, ao HD, tá? Então, isso é super, mega, ultra, ninja power, é sério, tá? Se lembra disso, perfeito? O motorzinho que faz o HD girar se chama atuador. Manu, por que tu tá falando tudo isso? Porque cai em prova. Cai em que tipo de prova, Manu? Todas as provas da área policial. Polícia Civil, Polícia Federal. Cai em concursos para todos os órgãos da área acadêmica. Tanto os IFs quanto as universidades públicas, tá? Todas costumam cobrar esse tipo de assunto. Perfeito? Costuma aparecer em provas de tribunais. Esse assunto também. Perfeito? Então, não tem como escapulir. Então, tem que saber. Vamos repetir tudo? Vamos lá. Primeiro, o HD é formado por vários discos concêntricos, tá? Segundo, para cada disco existem duas faces de leitura e gravação. Então, é como se fosse lado A e lado B. Para cada face, existe o dispositivo de leitura, que é o braço ou cabeça de leitura e gravação. Devido à alta velocidade de rotação desses discos, esses dispositivos não encostam na superfície do disco. Eles flutuam a microns de distância, mas não encostam, flutuam, perfeito? Então isso é super importante. Daí tentar-se ao máximo evitar quedas abruptas de corrente, que é para evitar que esse braço de leitura e gravação bata ali no disco e de repente danifica a estrutura do mesmo, perfeito? Até aqui tudo bem? Outra coisa importante, como essa velocidade de rotação é muito alta, quando você liga o computador, o HD é ligado e ele permanece ligado. Só desliga quando desliga o computador, tá? Por que isso é importante? Porque a leitura ela é feita pelo movimento de rotação. Aí vai sendo feita a leitura. Então, imagine se toda vez que você pedisse um dado para o disco, aí ele fosse ligar o HD, fazer atingir as 7.200 RPM, entregar o que você pediu e desligar. Aí pedir outra coisa, aí liga o HD, aí, entendeu? Não ia rolar. Então, a gente tem quais são as palavras-chave que eu esqueci? Velocidade e segurança. Velocidade e segurança, não é assim? Então, o resultado, você para ter essa velocidade, o que é que vai acontecer? Ligou o computador, liga o HD. Aí vai ficar ligado lá, tá? Quando desligar o computador, desliga o HD. Você escuta esse barulhinho, né? Pronto, aquilo ali é o HD ligando e desligando. Perfeito? Isso é outra coisa importante para vocês, tá? E aí, gente, eu não consigo desenhar o que eu vou explicar agora. Porque eu sou péssima para desenhar em perspectiva, tá certo? Então eu vou pedir a vocês aí uma ajuda, tá? Um exercício de abstração aqui comigo, perfeito? Imagina assim, pega lá a radiola e vai colocando vários LPs em cima um do outro, no eixo da radiola. Perfeito? Tranquilo? Aí agora, pega aqui, um desses círculos, perfeito? Pega um desses círculos aqui e visualiza, esse círculo que você escolheu, do começo da pilha até embaixo. Como os discos estão todos em torno do mesmo eixo, estão concêntricos, os círculos estão alinhados, não estão? Escolha um deles e olhe de cima até embaixo na pilha. Olhou? Forma um cilindro, não forma? Entenderam? Então, o HD, para cá, como ele é formado por vários discos, então ele não tem só trilhas e setores. Ele tem trilhas, setores e cilindros. Perfeito? A ideia do cilindro é para que você possa, tá? Movimentar aqui, facilitar a localização. Essa é a ideia, tá? Então, quando eu digo que o dado está no cilindro 3, eu estou querendo dizer, então, que ele está na trilha 3 de todos os discos. Perfeito? Eu digo, o disco está posicionado no cilindro 4. Então, significa que ele está na trilha 4 de todos os discos. Perfeito? Entenderam a ideia? Até aqui tudo bem?
Então, esses são os principais pontos que aparecem em provas sobre HD. Quais provas, Manu? Todas as provas da área policial, tribunais, para todos os órgãos, tá, de ensino públicos, então todas as universidades, os IFs e etc, tá? Geralmente isso aparece nas provas de vocês. Posso passar? Agência reguladora também, que eu esqueci de falar, tá? Então sempre esse assuntozinho tá sendo cobrado, tá? Então fica bem ligado, que é um assunto mais chatinho, entre aspas, mais técnico aí um pouquinho, mas que é necessário para a prova, perfeito? Aí agora a gente vai aqui, ó, para o segundo grupo, que são as fitas magnéticas. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre as fitas magnéticas. Perfeito? Quando a gente fala em fita magnética, vocês muitas vezes tendem a pensar naqueles rolos de fita de antigamente, né? Nada a ver. Essa fita aqui, ela é tão pequena e tão fininha quanto fita cassete, tá? Tão pequena e tão fininha quanto fita cassete. Mas aqui tem duas siglas que eu preciso que você conheça. Então aqui, ó, se você ouvir falar em fita DAT ou fita LTO, eu falo L e boto T. Sei não, hein? Fita DAT ou LTO, você já sabe que está falando dessas fitas magnéticas, perfeito? Então, apareceu na prova uma dessas duas siglas, já sabe que está falando de fita magnética, perfeito? Até aqui tudo bem? Aí, só para você ter noção, essas fitas, elas oferecem cerca de 60 gigabytes, 60 a 70 gigabytes de capacidade de armazenamento, ok? Agora, o que é que eu preciso que você perceba? Só para você se situar, só para você ter noção, na verdade, do que é que a gente está falando, tá? Aqui, minha gente, nós vamos ter o HD popularizando 80 GB agora em 2008. Popularizando. Por exemplo, hoje eu tenho um HD de 1 tera. Tenho. É popular na rua? Popular hoje é 520 GB, tá? Então, você tem máquinas com 1 tera, mas ainda não é aquela classificação comum, aquela configuração, desculpa, comum, aquela configuração popular, tá? Popular hoje é 520. Então, o HD de 80 GB, de mais de 80 GB, tinha antes. Mas o HD só vem popularizar 80 GB agora em 2008, tá? Então, em 2008, a gente tem um HD popularizando 80 GB. Enquanto que aqui, ó, aqui você já tinha fita oferecendo de 60 a 70 GB na década de 90, século passado. Tem noção? Não é? Isso é só para você perceber como essa fita cabia muito. Então, a fita cabia muito e era barato. Aí, eu pergunto para você, vem cá. Se a fita cabia muito e era barato, por que eu não tirava o HD e não botava a fita? E aí, me responda. Por que eu não tirava o HD e não botava a fita? Hã? Por quê? Palavras-chave. Quais são as palavras-chave da informática? Hã? Velocidade e segurança. Velocidade e segurança. Não é assim? Então, aqui, você observa que, ó, pela aula passada, pela aula atrasada, na verdade, que a fita, ela tem acesso sequencial. Lembra que eu dei até esse exemplo? Então, a fita tem acesso sequencial. Então, ela já não vai apresentar velocidade. Perfeito? Então, aqui, já de cara, a gente não vai ter velocidade. E me contaram, não sei se é verdade, porque obviamente eu não usei, né? Claro, mas me contaram que essa fita, você puxa até com a mão a mídia dela. Ó mesmo, você puxa. Gente, aí diz que depois enrolava com a caneta Bic. Diz que, inclusive, a tampa da caneta Bic é patenteada para caber ali. Tá entendendo? Que a função dela, na verdade, era enrolar a fita, tá já? Então, o resultado, ela é frágil. E, ó, sem brincadeira, eu tô falando sério. Havia também uma grande incidência de roubo dessas fitas. Por quê? Porque na mídia dela tem uma substância alucinógena.
E a galera na época roubava as fitas para fazer chá, para ficar doidão, tá? Então, não tô brincando, tô falando sério. Do mesmo jeito que a galera rouba fio hoje para tirar o cobre, não rouba até hoje fio para derreter o cobre, né? Infelizmente, pô, a galera roubava fita para tomar chá de fita e uhul, dá barato, tá joia? Então, moral da história, a fita é frágil. Então, ela nem me oferece velocidade, nem me oferece segurança. Como é que eu posso usar a fita no lugar do HD? Entenderam a ideia? Gente, sempre, eu vou repetir, ó. Sempre, a resposta da questão está nessas duas palavras. Velocidade e segurança, tá? Então, procura onde é que aquilo interfere na velocidade, onde é que aquilo interfere na segurança, porque a resposta está aí. Sempre velocidade e segurança. Perfeito? Então, vamos para a telinha. Aqui, a gente não vai ter a troca da fita pelo HD, apesar da fita ser barata e caber muito. Por quê? Porque a fita não é segura e a fita não é veloz. Perfeito? Agora, por ser barata e caber muito, essa fita terminou sendo muito usada para fazer um negócio chamado backup. Agora, cuidado, nem eu disse que só fazia backup na fita, nem eu disse que só usava a fita para fazer backup. Nem uma coisa nem outra, tá? Cuidado com isso. Agora, pelas condições de caber muito e ser barato, a fita terminou sendo muito usada para fazer backup. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tá bem tranquilo isso? Posso passar? De verdade, verdadeira, verdadeiríssima? Beleza, tá? Agora, olha só. Esse backup a gente vai estudar com muito detalhe, com muita propriedade, tá? Os tipos de backup, as técnicas de backup, para que serve o backup. Mas a gente vai estudar isso lá na frente, quando a gente estudar a segurança da informação, tá? Então, por enquanto, eu vou deixar só aqui a dica, que a fita era muito usada para fazer backup. Mas o que é backup, Manu? Ah, é a cópia de segurança, que a maioria de vocês sabe disso, né? Mas com detalhes, com rigor. Por que usar o backup? Por que ele é importante? Quais os tipos, quais as técnicas? Aí a gente vai estudar lá na frente, quando a gente estudar a segurança da informação. Não cabe aqui, tá certo? Combinado? Beleza? Então fica a dica que a gente deixa aí da fita, mas depois a gente estuda backup com propriedade. Perfeito? Então vamos para o nosso terceiro grupo. Ó, aqui, o terceiro grupo são os discos ópticos. Então vamos lá para os discos ópticos. Os discos ópticos, já pode anotar aí no caderno do rascunho, utilizam laser para realizar a leitura e a gravação dos dados. Então, o disco óptico utiliza laser para leitura e gravação dos dados. Perfeito? Até aqui tudo bem? Primeira coisa que você tem que saber é que esse disco óptico, ele vai ter uma estrutura, ó, em forma de espiral. Então, aqui não rola trilho e setor. Aqui a estrutura é em forma de espiral. E ele vai ter a seguinte característica. Quando você vai queimar o disco, tá? Com laser, aí onde o laser bate, cria uma depressãozinha. Onde ele não bate, fica a área lisa. A depressão a gente chama de pit. Vou botar aqui, tá? Na telinha, pit. E a areazinha lisa, land. Então, ó, aqui é a mesma ideia do 0 e 1. Onde tem a depressão, não reflete luz. 0. Onde está lisinho, reflete a luz. 1. Entenderam a ideia? Então, continua com a ideia de 0 e 1. Só que aqui é o fato de ter a depressãozinha ou não ter. Perfeito? Entenderam isso? Tá tranquilo? Aí vamos que os principais representantes são o CD, o DVD e o Blu-ray. Não é regra, mas geralmente nas provas de vocês, eles consideram o CD com 650 MB de capacidade de armazenamento, tá? Por que eu estou dizendo não é regra? Porque tem CD com mais, tem CD com menos. Mas geralmente eles consideram, nas provas de vocês, o CD com 650 MB. Perfeito?
O DVD considerado é o de 4,7 GB. Então, o DVD considerado vai ser o de 4,7 GB. Perfeito? Até aqui tudo bem? Também tem com mais, também tem com menos. Isso aí é a média que aparece em prova. Perfeito? O padrão da prova, tá? E o Blu-ray considerado é o de 25 GB. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí nós vamos ter ainda as gerações. Ah, só mais uma coisa. Ressaltar aqui que muitas vezes vocês falam de maneira assim comum. Ah, o Blu-ray é melhor do que o DVD. Não tem essa afirmação? Tá errada, tá? Em termos de mídia, a mídia Blu-ray e DVD podem ser compatíveis. Existem Blu-rays péssimos, existem DVDs ótimos em termos de mídia, tá? Mídia. Agora, o que é que acontece? Você vai ter que quanto maior é a resolução de som e imagem do arquivo, maior é o tamanho do arquivo. Então, quando eu tenho um filme, um clipe, ou seja lá o que for, que tem uma resolução de som e imagem, fantástica, esse arquivo é grande. Então, ó, pra telinha, então ele não vai poder ser armazenado no DVD, por um motivo muito simples, porque não cabe. Então, ele termina sendo armazenado no Blu-ray. Entenderam a ideia? Então, quando você diz que o Blu-ray é melhor do que o DVD, tá errado. A mídia DVD e Blu-ray podem ser compatíveis em termos de qualidade. Agora, o arquivo gravado no Blu-ray, geralmente, tem uma resolução de som e imagem melhor do que o do DVD. E por quê? Pelo simples fato de caber. Entenderam a ideia? Porque o arquivo de som e imagem com alta resolução tem um tamanho grande e não cabe no DVD, mas cabe no Blu-ray. Entenderam? Tranquilo? Então, só cuidado com isso, porque já apareceu em prova trocadilhos com isso, tá? Alguma aí brincadeirinha no português com isso. Então, fica ligado que agora você já sabe do que se trata. Perfeito? Posso passar? Tá tranquilo? Aí nós vamos ter, como eu tinha dito antes, as gerações para os discos ópticos. Eu vou usar como exemplo o CD, tá? Primeira geração, sempre é somente de leitura. Então, pode até botar aí no caderno do rascunho, tá? Que a primeira geração é sempre somente de leitura. Joia? No caso do CD, o CD-ROM e o CD-DA, tá? CD-ROM, somente leitura para dados. Então, por exemplo, eu sei que todos vocês compraram o CD original do Windows. Não compraram? Não foi? Porque vocês não fazem pirataria. Não vai ter pirataria, né? Claro que não. Vocês são concurseiros, vocês vão para um cargo público. Cuidado com essas coisas, tá? Depois tá aí com um processo e aí não pode mais nem fazer concurso. Corra feia, por causa disso, né? Então, cuidado com isso. Falando sério, cuidado. Mas, bem, teu CD original lá do Windows, você não grava nada nele, você não apaga nada dele. Ele é somente de leitura para dados. Perfeito? Aí você pegou o seu CD original de música, daquela banda que você gosta pra caramba, tem aí a coleção todinha. Aquele CD original, você não grava nada nele, você não apaga nada dele. Ele é um CD-DA. Somente leitura para áudio. Entenderam a diferença? Até aqui tudo bem? Então, ó, aqui na telinha, CD, primeira geração, primeiro é somente de leitura, tá? CD-ROM para dados, CD-DA para áudio. Perfeito? Aí vamos para a segunda geração. Segunda geração sempre é leitura e gravação. Então, no caso do CD, o CDR, leitura e gravação. E a terceira geração, lê, grava e apaga. Então, é o CDRW, tá? Então, primeira geração, sempre somente leitura. Segunda, lê e grava. Terceira, lê, grava e apagar. Não esquece disso, tá? Então, primeira só lê, segunda lê e grava, terceira lê, grava e apaga. Perfeito?
Posso passar? Tá tranquilo isso? Aí eu preciso que você saiba que o CD e o DVD já tem as 3 gerações. E o Blu-ray para o grande público tá na 2ª geração. Perfeito? Então, se na prova aparecer DVD-R, aí você já faz analogia. DVD-RW, aí você já faz analogia, tá? Então, repetindo, 1ª geração, somente leitura. 2ª, lê e grava. 3ª, lê, grava e apaga. Perfeito? CD e DVD tem as 3. E o Blu-ray para na 2ª. Se liga disso para a prova, porque aí qualquer outra nomenclatura que apareça para os demais, você já está ciente. Perfeito? Posso passar? Tá bem tranquilo isso? Aí agora que a gente já aprendeu tudo isso, a gente vai repetir aqui aquela pirâmide de memória. Vocês estão lembrados da pirâmide? Porque a gente acabou de acabar nosso assunto de memórias. E agora a gente vai entender o porquê dessa pirâmide. Principal, virtual, secundária, auxiliar ou de massa. Lembram que vocês desenharam a pirâmide? Não foi? Pois bem, essa pirâmide tinha essa setinha aqui, ascendente. Você percebeu? Por quê? Porque aqui está exatamente lhe dizendo que se você percorrer essa pirâmide em sentido ascendente, você vai extrair daqui 3 informações, tá? Primeiro, você percorre o mesmo caminho que os dados percorrem quando eles vão ser processados. Então, se o dado estiver aqui na memória principal e ele vai ser processado naquele momento, ele não pode descer para dar uma voltinha no HD para depois subir, não. Ele só vai passar pelo cache, pelo registrador para chegar na CPU. Como a gente já estudou tudo de hardware, aqui, ó, quando fala CPU, na verdade, era para ser ULA, tá? Porque é quando chega lá para ser processado. Mas aí na sua prova, tanto pode falar ULA como pode falar CPU. Perfeito? Até aqui tudo bem? Segundo, na medida em que eu subo, as memórias ficam mais rápidas. Consequentemente, elas ficam mais caras. E por isso elas vão existir em menor quantidade no computador. Então, quem tem mais no computador? Memória principal ou secundária? Quem tem mais? Quem tem mais? Memória secundária. Principal está em cima. Então, ela é mais rápida, mais cara e tem menos. Perfeito? E à medida em que eu subo, o tempo de acesso diminui. Lembra que tempo de acesso era o tempo gasto entre eu pedir e a memória me entregar? Lembra dessa história? Então, o resultado, na medida em que eu subo, a memória não fica mais rápida. Então, se ela fica mais rápida, o tempo de acesso vai, ou para mim, diminuir. Porque ele é inversamente proporcional à velocidade, tá? Vou dar um exemplo, porque muita gente confunde nisso. Imagina que eu tenho uma Ferrari e um Fusquete. E a gente vai fazer a corrida entre os dois, tá? Ora, a Ferrari é mais rápida. Então, o tempo de chegada dela vai ser menor. O Fusquete é mais lento. Então, o tempo de chegada dele vai ser maior. Entendeu a ideia? Mesma coisa. Quanto mais rápida a memória, menor o tempo de acesso. Menos tempo ela gasta para me entregar o que eu pedi. Então, na medida em que eu subo, a memória fica mais rápida e o tempo de acesso diminui. Entenderam isso? Tá bem tranquilo? Só que eu tô acabando o nosso segundo bloco. Aí agora no terceiro bloco a gente volta, eu anoto isso que eu acabei de explicar, esses bizus da pirâmide, tá certo? Porque ia ser o ovo você ficar decorando isso, né? Mas aí eu volto, dou aquela revisada na pirâmide, a gente anota e aí faz a lista de exercícios simulados já dessa parte de hardware. Combinado? Tranquilo? Então até já, gente, se Deus quiser. Tchauzinho.